No decorrer deste Portugal Air Summit falámos já do tema da sustentabilidade. Por exemplo, falámos do hidrogênio verde e da adaptação dos aviões a esta possível alternativa de combustível. Mas o setor da aviação, como sabemos, vai muito além dos aviões e a adaptação é necessária para garantir também a viabilidade no futuro. Como é que todo o setor pode caminhar no sentido da sustentabilidade? E de que forma pode esta mudança simbolizar oportunidades de negócio e evolução numa área tão afetada pela crise pandémica? Passo então a palavra a Tânia Cardoso Simões, vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil Portuguesa, que nos irá dar aqui umas ideias sobre os desafios e oportunidades numa aviação que se pretende que seja sustentável. Tânia, o palco é seu. Seja muito bem-vinda. Bem, obrigada. Assim, olha, temos vestidos parecidos. Temos bom gosto, Tânia. Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeamento, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Soura, Engenheiro Hugo Hilário, caros representantes das várias entidades do setor, minhas senhoras e meus senhores. É com o maior gosto que estou mais uma vez em Ponte de Soura, nesta que é uma das cada vez mais importantes cimeiras da aviação e que tanto tem contribuído para posicionar Portugal na rota dos que estão direta e indiretamente envolvidos neste setor. Felicito assim o Presidente da Câmara, Engenheiro Hugo Hilário, a The Race e todos os que participaram na organização da cimeira, sublinhando a honra que a ANAC tem de apoiar o evento desde os seus primórdios. Já em diversos painéis se apontou que vivemos um tempo de mudança. Efetivamente, temos aqui Flying for a New Start. Efetivamente, este é um tempo de mudança. É um tempo de abraçar as oportunidades criadas pelos desafios gerados num contexto pós-pandémico. E para tal, é necessário o compromisso de todos. Não basta querer mudar, temos mesmo que atuar. Em todo o mundo, a pandemia implicou redução, em 2020, face a 2019, de cerca de 66% da oferta de lugares das transportadoras aéreas, representando uma redução de cerca de mais de 1.000 milhões de passageiros transportados. No caso português, após um 2019 que foi absolutamente ímpar e de um primeiro trimestre de 2020 ainda em toada de contínuo crescimento, os impactos da pandemia por Covid-19 tornaram-se evidentes, traduzindo quebras homólogas de menos de 52% no número de movimentos e de cerca de 70% do número de passageiros processados. Atualmente, o tráfego, enfim, isso já foi muito referido aqui, encontra-se numa recuperação ainda que bastante lenta e os números acumulados de agosto deste ano apresentam ainda um desvio face a 2019 de cerca de 50% relativamente aos voos e de 70% relativamente aos passageiros. Mas, por outro lado, e dando uma nota positiva, esta crise também proporcionou oportunidades de redução, nomeadamente, das emissões de CO2. De facto, numa situação pré-Covid, as necessidades de compensação para o período de 2021 a 2035 foram estimadas em aproximadamente cerca de 2.500 toneladas métricas de CO2, sendo que, com a pandemia, se estima que para o mesmo período seja possível promover a redução de emissões de CO2 entre 540 a 1.200 toneladas, dependendo naturalmente da taxa de recuperação. E isto é também um ponto que aponta para o facto de as crises, e esta não ser exceção, constituírem também oportunidades de aprendizagem. E por isso o mote não deve ser apenas um tempo de build back, de reconstrução, mas antes e pelo menos de build back better. E para isso temos que nos colocar a questão: que aviação queremos nós para o futuro? E sendo ambiciosos, talvez possamos resumir numa palavra o que queremos. E queremos uma aviação sustentável. Sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Efetivamente, para além do pressuposto da segurança, que naturalmente é sempre primordial e sem o qual a aviação não subsistiria, são estas as dimensões em que importa apostar para relançar o setor olhando para o futuro. Durante a pandemia, a ANAC atuou de forma concertada e coordenada com diversas autoridades, quer no setor mais da saúde, quer nas organizações regionais e internacionais do setor da aviação, disseminando e implementando medidas concretas de mitigação dos efeitos da pandemia. A cooperação, no entanto, reconhece
pode ainda ser melhorada e reforçada para o futuro, permitindo uma mais rápida coordenação das diversas preocupações em causa. A muito rápida adaptação verificada, no sentido de apoiar o setor em todas as vertentes possíveis, deixou, de facto, uma das lições aprendidas com esta crise, a de que o regulador tem que ser flexível, adaptando-se e adotando medidas com a máxima rapidez e sem perder o seu rigor. Nesse sentido, temos bem presente o objetivo de eliminar os custos administrativos desnecessários resultantes da mudança tecnológica ocorrida nas organizações. De facto, com a pandemia, reforça-se a necessidade de uma atuação que atenda às necessidades dos stakeholders, sem nunca perder de vista a missão da ANAC, de garantir, nomeadamente, a segurança do transporte aéreo, a defesa absolutamente intransigente dos direitos dos consumidores, que hoje à tarde serão referidos, a qualidade do serviço aeroportuário e da navegação aérea e a atuação rigorosa nas demais matérias da competência da ANAC. Acreditamos que a previsibilidade, a uniformização e a comunicação são as chaves para o contributo que pretendemos dar para o setor e para a melhoria do setor no futuro. Numa ótica social e intimamente ligada ao peso económico que representa, o setor da aviação tem um impacto muito relevante, naturalmente, em Portugal. Em 2019, o emprego diretamente imputável ao setor ascendia a cerca de 25 mil colaboradores, verificando-se, infelizmente, uma redução já em 2020, particularmente evidente no segmento do transporte aéreo. E o regulador tem sempre presente as pessoas. O fator humano não é, de facto, algo a que o regulador seja imune. Há uma preocupação não só com os níveis de emprego, mas também com o facto de a especialização e a formação serem elementos absolutamente essenciais para a segurança da aviação. Está, portanto, esta regulação de teor mais social sempre na mente do regulador. A ANAC, não obstante os cortes efetuados, manteve a rota de reforço dos recursos humanos com base nas suas reservas, não onerando os operadores e assim garantindo uma boa resposta aos stakeholders durante a pandemia, mas sobretudo uma resposta rápida e eficaz agora numa fase que se deseja de rápida retoma. Uma maior atratividade do setor em geral em Portugal e que se traduzirá em investimentos como aqueles que se vêem aqui em Ponte Souros e o crescimento do setor em Portugal em geral traz naturalmente um impacto muito positivo ao nível social em toda a cadeia de valores. E nesse âmbito, gostaria de deixar ainda uma palavra para a progressiva igualdade de género no setor, que já foi referida nesta conferência e que em termos sociais nos leva a concluir e a reforçar a ideia de que a diversidade e a inclusão são palavras absolutamente chave. E estas palavras da diversidade e da inclusão são também palavras-chave no que respeita à sustentabilidade ambiental. Esta sustentabilidade, ou a necessidade da sustentabilidade ambiental, assume hoje e nos próximos 10 anos uma premência crítica para a qual a resposta que tem vindo a ser construída tem justamente por base a diversidade traduzida num conjunto grande de medidas e a inclusão, na medida em que todos têm necessariamente que estar a bordo. De facto, temos aqui duas curvas em sentidos inversos, que caracterizam a ação, por um lado, e a dimensão temporal, por outro. Nos próximos anos, no âmbito da recuperação económica, o único sentido é o da subida. Já no que respeita à necessidade de diminuição das emissões de CO2, o único caminho e a única direção a seguir é a da descida. E atingir a ambiciosa meta climática estabelecida pela União Europeia de redução das emissões líquidas de gases com efeitos de estufa em menos de 55% até 2030, em comparação naturalmente com 1990, e tornar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050, implica uma atuação global para que o plano de ação seja justo e equilibrado do ponto de vista concorrencial. Esta é uma grande preocupação naturalmente dos reguladores. Ao invés de um patchwork, poderia existir um patchwork de medidas que poderá minar justamente este equilíbrio e esta concorrência desejável no setor. Para isto é absolutamente essencial existir uma cooperação internacional e, nesse papel, a ANAC destaca, de facto, a participação que tem, nomeadamente ao nível da ICAO, sendo focal point, nomeadamente para as questões de acompanhamento da implementação do CORSIA. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tem em conta a necessária articulação com o regime do ETS, em colaboração muito estreita com outras entidades nacionais, nomeadamente com a Agência Portuguesa do Ambiente.
Ainda no âmbito das boas práticas, sublinha a realização de workshops conjuntos com o objetivo de esclarecer e disseminar informação relevante para todos os stakeholders, sendo que outras medidas que implicam o diálogo e a cooperação e a audição, nomeadamente dos operadores, se seguirão. Bem como todo o contributo que foi dado aos países da Comunidade das Autoridades da Aviação Civil lusófonas, a CACL, em que a ANAC colaborou na implementação dos planos de ação o que constituiu uma troca de experiências muitíssimo enriquecedora para todos. Por outro lado, o pacote FIT contém um conjunto de propostas que contribuem de forma interdependente para esses objetivos fixados, extremamente ambiciosos. A revisão do Comércio Europeu de Licenças, o ETS, e o Regulamento de Partilha de Esforços representam custos com potencial impacto em termos de competitividade, mais uma vez, quer a nível nacional, quer a nível europeu, nomeadamente por força da redução do volume de licenças disponíveis no mercado até ao final da década. Está, portanto, no radar da ANAC contribuir para que o level playing field seja o mais justo e equilibrado possível. Por outro lado, também a proposta de regulamento do Refuel Aviation, que visa introduzir mínimos de consumo de combustíveis de aviação sustentáveis no setor, implica um impacto e que se tem bem presente nas operações das companhias aéreas, sendo necessário assegurar a quantidade suficiente de combustível, naturalmente, e a garantia de que não é falseado o plano de atuação em termos concorrenciais, justamente no acesso e no custo desse combustível. Acresce ainda falar no dossiê do Céu Único, que já foi por diversas vezes referido aqui na conferência. Este pode também representar um contributo importante para se atingirem as metas climáticas. A proposta de objetivos avançada pela Comissão Europeia mereceu a concordância do Conselho e do Parlamento Europeu e tem como principal meta adequar o contexto regulatório do Céu Único às novas prioridades europeias e, em particular, às preocupações do Green Deal. A presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, mostrou-se absolutamente crucial para a materialização deste objetivo, com o reforço da relevância da performance ambiental na abordagem geral do Conselho, que serve agora de base às negociações em curso. E conforme já foi oportunamente mencionado pelo Presidente da ANAC nesta conferência, é importante Portugal continuar a assumir um papel absolutamente preponderante na discussão deste dossiê tão impactante para a aviação. É crucial garantir a gestão dos nossos interesses estratégicos, assegurando sempre e em todos os casos a representação e a participação de Portugal nas decisões a serem adotadas. E neste âmbito, a ANAC dará sempre o seu contributo na busca de soluções equilibradas que permitam concatenar os objetivos ambientais com as necessidades dos operadores, com diálogo, clareza e consistência. Será necessário criar a capacidade de implementação por parte dos stakeholders, considerando a ANAC que tal deve ser visto não apenas como um custo, mas também como um desafio pleno de oportunidades, mantendo as atuais ofertas enriquecidas dos operadores que cá temos e trazendo novos players para Portugal, criando trabalho qualificado e uma nova dinâmica de investimento e desenvolvimento. De facto, a ANAC pode também dar aqui um contributo, na medida em que os mercados beneficiam da previsibilidade, quer em termos do quadro regulatório, quer em termos da atuação dos reguladores. E nessa medida, a aplicação e a atuação que a ANAC pretende fazer será nesse sentido. É esse o compromisso que aqui trago hoje por parte da autoridade. De facto, hoje temos uma oportunidade de repensar, reiniciar, promovendo a resiliência a um setor rentável, justo, socialmente equilibrado e sustentável no quadro de um mercado livre, aberto à iniciativa privada e pautado, como em todos os casos, pelas exigências de segurança. Mais do que reconstruir melhor, queremos que o objetivo deverá ser o de alavancar na crise a construção de um paradigma diferente na aviação, mais sustentável e mais eficiente. Mais do que Build Back Better, como referi há pouco, se calhar, afinal, é tempo de Move Forward Better e, para isso, contam com a ANAC. Muito obrigada.